Desde que consegui um bom emprego, mandava todos os meses R$ 3.000 para ajudar meus pais e minha irmã mais nova, que nunca precisou levantar um dedo para nada. Durante anos, sustentei a casa da família com amor, acreditando que fazia aquilo por gratidão. Mas tudo mudou no dia em que descobri que estava com uma doença grave, e decidi fazer uma visita surpresa à casa dos meus pais. O que ouvi assim que cheguei foi tão cruel, tão inacreditável, que mudou completamente o rumo da minha vida. Aquela filha que só queria apoio e carinho no momento mais difícil da sua vida, acabou ouvindo das pessoas que mais amava que ela era inútil e só servia para sustentar todos. Mas o destino daria a resposta no momento certo. Prepare o coração, porque essa história é forte, emocionante e vai mexer com você até a última palavra. E no final, quem realmente amava ela, não era quem você imagina. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante boa parte da minha vida, sempre acreditei que a base de tudo era a família. Foi com esse pensamento que cresci, mesmo quando, ainda pequena, já sentia o peso da indiferença dos meus pais. Enquanto minha irmã mais nova era tratada como uma joia rara, eu era a filha certinha, a que cumpria deveres, a que não podia errar, a que servia como escada para os outros subirem. E por mais que tudo isso me machucasse por dentro, eu seguia calada, esperando que um dia, talvez, meus esforços fossem reconhecidos. Anos se passaram e, com muito esforço, sacrifício e noites sem dormir, consegui conquistar algo que mudaria minha vida, um bom emprego. Um cargo estável, salário digno, benefícios e, o mais importante para mim na época, a possibilidade de ajudar quem sempre esteve comigo, ou, ao menos, foi o que pensei. Sem hesitar, comecei a mandar todos os meses R$ 3.000 para meus pais, acreditando estar fazendo certo, retribuindo tudo o que imaginei que haviam feito por mim. Eles nunca pediram diretamente. Mas as indiretas vinham aos montes. Estamos apertados com a luz, sua irmã está desempregada de novo, seu pai tá com problema no carro. Então eu transferia, mês após mês. Nunca pedi nada em troca, sequer um obrigado. Apenas queria ser útil, ser parte daquela família que, de alguma forma, eu ainda esperava me acolher de verdade. Mas os anos passaram, e comecei a perceber que aquele gesto de amor havia se transformado em uma obrigação fria. Ninguém perguntava como eu estava, se precisava de algo, se estava bem. Meus pais só ligavam quando o dinheiro atrasava. E minha irmã? Minha irmã se esbaldava em festas, roupas novas, viagens com amigos, enquanto eu continuava a trabalhar exaustivamente, com uma vida quase solitária, sem tempo nem para mim mesma. Foi nesse ritmo frenético de trabalho e autocobrança que os sinais começaram. Um cansaço estranho, dores que não passavam, manchas no corpo. Fui ao médico pensando que seria algo simples. Mas a vida, cruelmente silenciosa, me deu o golpe mais duro, câncer. Eu me lembro da sala branca, do médico tentando explicar com cuidado, da minha cabeça girando como se o chão tivesse sumido. O mundo parou. Por dias, fiquei sem saber o que fazer. Tinha medo de contar para alguém. Não queria assustar meus pais. Achei que, talvez, se eu fosse até lá, olhasse nos olhos deles, conseguiria encontrar o apoio que tanto desejei a vida inteira. Fiz as malas com as mãos trêmulas, comprei uma passagem e segui para a casa onde cresci. Não avisei que estava indo. Queria fazer surpresa. E também, no fundo, queria sentir algo verdadeiro vindo deles, mesmo que apenas pelo susto. Quando cheguei, o portão da frente estava entreaberto. Achei estranho, mas entrei. Ouvi risadas vindo da cozinha, vozes conhecidas, e me aproximei, sorrindo discretamente. Foi então que parei. Ouvi minha mãe dizer, com uma risada debochada, aquela inútil só serve para mandar o dinheiro todo mês. Bom mesmo seria se ela nunca mais aparecesse. Só deu sorte de ter aquele emprego bom. O papel dela é nos sustentar, mais nada. Meu pai completou, exato. A gente já se acostumou. Imagina se um dia essa fonte seca? E, como se não bastasse, minha irmã, entre gargalhadas, nem vem me dizer que ela é boazinha.
Ela só quer pagar para se sentir importante. Patética. Meu corpo inteiro congelou. Senti um nó na garganta tão forte que pensei que cairia ali mesmo. Foram anos de ajuda, de sacrifício, de abandono de mim mesma, e era assim que me viam. Inútil? Patética? Um caixa eletrônico familiar? Entrei pela porta. Eles me viram. A expressão de todos empalideceu como se tivessem visto um fantasma. O silêncio se espalhou pela sala como uma bomba prestes a explodir. Minha mãe foi a primeira a tentar disfarçar. Filha, que surpresa, por que não avisou? Mas eu não conseguia sorrir. Minha voz saiu firme, ainda que trêmula por dentro. Eu vim porque tenho algo importante para contar. Mas parece que vocês já disseram tudo o que eu precisava ouvir. O que eles não sabiam é que a partir daquele momento, a dinâmica entre nós mudaria para sempre. Aquela filha submissa e silenciosa não existia mais. Agora era eu quem decidiria quem merecia ou não fazer parte da minha vida. E a doença? Essa seria enfrentada com coragem, mesmo que sozinha. Aquela visita revelou muito mais do que palavras amargas. Foi o começo de um novo ciclo. Um que, por mais doloroso que fosse, me libertaria. A sala permaneceu em silêncio por longos segundos. O tempo parecia ter parado, como se o próprio ar estivesse pesado demais para circular. Meus pais e minha irmã se entreolhavam como se estivessem tentando encontrar rapidamente alguma desculpa que tornasse menos cruel o que haviam dito. Mas já era tarde. Aquelas palavras tinham sido ditas com tanta naturalidade, com tanta convicção, que nem um pedido de desculpas teria força suficiente para apagar o que ficou gravado em mim. Eu ouvi tudo e falei, encarando cada um deles. Minha irmã, com aquele tom teatral que sempre usava quando precisava limpar a própria barra, disse: "Ah, para com isso. Você chegou bem na hora errada, deve ter entendido tudo errado." Minha mãe, de braços cruzados e olhar evasivo, tentou suavizar: "Às vezes a gente fala besteiras sem pensar. Mas você sabe, filha, a gente sempre contou com a sua ajuda porque confiamos em você." Meu pai, como se a conversa que tiveram minutos antes não tivesse acontecido, apenas se levantou da cadeira e saiu da sala, dizendo algo sobre ir olhar o carro. Como se eu fosse invisível. Como se a minha presença, naquele momento, fosse um incômodo. Engoli seco. A dor que sentia não era mais só no corpo, era na alma. Respirei fundo, tentei manter a calma e fui direto ao ponto: eu estou doente. Fui diagnosticada com câncer. Não sei ainda o estágio exato, mas os exames preliminares não são animadores. Minha irmã arregalou os olhos. Minha mãe levou a mão à boca. Por um instante, achei que veria ali uma reação humana, verdadeira. Mas o que veio a seguir me arrepiou por inteiro. "Câncer?" disse minha mãe, sem se mover do lugar. "Meu Deus, isso quer dizer que vai parar de trabalhar?" Antes que eu pudesse responder, minha irmã já emendou: "E o dinheiro? Quer dizer que a gente vai ter que se virar?" Aquela reação foi pior que o diagnóstico. Eu esperava, mesmo que minimamente, um gesto de empatia. Um abraço. Estamos com você. Mas tudo o que me ofereceram foi preocupação com o fim da mesada que eu, por anos, enviei religiosamente. "Então é isso?" perguntei, com a voz embargada. "Eu venho aqui, com medo de contar para vocês o que estou passando, e tudo o que vocês se preocupam é com dinheiro?" Minha mãe se levantou, impaciente: "Você tem que entender, filha. Nós temos contas, sua irmã tá tentando recomeçar a vida dela, e você sempre foi a mais responsável, a mais forte. A gente não esperava que você fosse cair." Cair. Foi essa a palavra que ela usou. Como se estar doente fosse uma falha, um tropeço, um defeito. Dei um passo para trás. Senti que, se ficasse ali por mais um minuto, poderia gritar. Ou chorar. Ou simplesmente desabar. Mas não. Não ali. Não na frente de quem nunca enxergou em mim nada além de uma fonte de renda. "Eu vim achando que precisava de vocês", continuei. "Mas agora percebo que vocês é que dependem de mim.
e isso acaba hoje. Minha irmã deu uma risada seca, quase debochada. Ah, claro. E vai deixar a gente na mão? Depois de tudo? Depois de tudo, repeti. Exatamente. Depois de tudo. Depois de ouvir vocês me chamarem de inútil. De saber que nunca fui amada de verdade por vocês. Que só sirvo quando estou mandando dinheiro. Minha mãe, como se não conseguisse mais manter a máscara, soltou. Bem feito. Quem manda virar as costas para a família? Agora vai aprender. Era como se ela cuspisse cada palavra com prazer. A máscara da boa mãe já não servia mais. E pela primeira vez, viu que talvez sempre estivesse ali, frieza. Desprezo. Sem dizer mais nada, peguei minha mochila e fui até a porta. Antes de sair, virei para trás, olhando mais uma vez para os três. Eu não sou mais aquela filha que aceita tudo calada. E vocês, bem, vão ter que aprender a viver sem mim. Fechei a porta com firmeza. Lá fora, o sol brilhava, mas dentro de mim era noite. Sentei na calçada, com o coração apertado e o corpo doendo. Pela primeira vez, percebi que minha maior dor não vinha da doença em si, mas de ter acreditado, por tantos anos, que aquilo era amor. Que aquelas pessoas eram minha base. Quando, na verdade, eu era apenas um pilar que sustentava todos eles. Lágrimas escorriam. Não de tristeza, mas de alívio. A verdade, por mais cruel que fosse, tinha finalmente vindo à tona. E eu sabia, no fundo, que apesar de tudo, aquilo marcava o início de uma nova versão de mim. Uma versão que lutaria, mesmo que sozinha. Voltar para casa naquele dia foi mais difícil do que receber o diagnóstico. Eu não sabia dizer qual das duas dores me corroía mais, a física, que já começava a se intensificar com os primeiros efeitos da doença, ou a emocional, que vinha do abandono, agora assumido, da minha própria família. O trajeto de volta, que sempre me dava uma sensação estranha de nostalgia, agora era apenas silêncio e vazio. Entrei no meu apartamento e me joguei no sofá. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eles sabiam que eu estava doente. Sabiam que eu estava sozinha. Mas ninguém se importou. Nenhuma tentativa de saber se eu havia chegado bem, se precisava de algo. Era como se eu tivesse sido desligada de um sistema ao qual, até então, pensava pertencer. Naquela noite, não consegui dormir. O corpo ardia em dor, mas a mente estava em conflito. Eu me perguntava onde tinha errado. Será que amar demais nos torna fracos? Será que esperar algo dos outros é o verdadeiro erro? Pela primeira vez na vida, me olhei no espelho e não vi apenas uma mulher cansada. Vi alguém ferida por dentro, mas ainda em pé. Na manhã seguinte, fui à consulta com um oncologista. Ele confirmou que o câncer estava em estágio intermediário, mas que com tratamento adequado e força emocional, havia chances. A palavra força emocional ecoou em mim. Como ter isso agora? Como encontrar força quando você acabou de ser descartada por quem mais confiava? Mesmo com medo, aceitei o início do tratamento. Fiz os primeiros exames, assinei papéis, recebi instruções, e voltei para casa com uma sensação agridoce. Estava lutando pela vida, mas em completa solidão. Ainda assim, algo dentro de mim se mantinha firme. Algo me dizia que, por mais que tudo estivesse desmoronando, eu ainda tinha a mim mesma. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de algo maior. Nos primeiros dias de quimioterapia, os efeitos colaterais chegaram com força. Náuseas, fraqueza, dores intensas. Levantar da cama era um desafio. Cuidar da casa, um martírio. Mas eu fazia. Cada pequena vitória, preparar um chá, conseguir tomar banho sozinha, dar uma volta no quarteirão, já era um grito silencioso de resistência. E a cada vitória, eu lembrava de quem dizia que eu era inútil. Eu não era. Nunca fui. Só estava cercada por quem nunca quis enxergar meu valor real. Os dias seguiram, e com eles veio uma nova fase, a reflexão. Comecei a revisar minhas relações. Amizades que não falavam comigo há anos, mas que em algum momento significaram algo. Colegas de trabalho que,
ao saberem da minha condição, mandaram mensagens sinceras. E foi em uma dessas conversas que uma colega, a Luciana, insistiu em me visitar. Relutei no começo, por orgulho. Mas aceitei. Quando ela chegou, com uma sacola de frutas e uma expressão preocupada, me senti acolhida. Conversamos por horas. Ela não me perguntou por que seus pais não estão te ajudando, nem mencionou pena. Apenas me ouviu. E me lembrou que eu ainda tinha uma rede, mesmo que pequena, de pessoas que realmente se importavam. Na semana seguinte, Luciana voltou. Trouxe um bolo. Depois, outra amiga mandou flores. Um vizinho se ofereceu para buscar remédios quando me visse mais abatida. Aos poucos, percebi que o mundo era maior do que aquela casa em que cresci. Que havia carinho, cuidado e até amor, fora do lugar que, por anos, me fez sentir como um estorvo. Enquanto isso, minha mãe mandou uma única mensagem: após 2 semanas sem contato, você vai continuar sem mandar nada esse mês? Estamos no vermelho. Era isso. Nenhum como você está. Nenhum precisa de ajuda? Apenas cobrança. Doeu. Mas me fortaleceu. Porque, pela primeira vez, eu tive a clareza de que não era eu quem devia algo àquela família. Eram eles que perderam uma filha. Respondi com firmeza: a partir de agora, sugiro que encontrem outra forma de resolver os problemas de vocês. Estou lutando pela minha vida. E sinceramente, espero que um dia vocês percebam o que realmente perderam. Sem resposta. Silêncio. Como se a ausência de dinheiro tornasse minha existência irrelevante. E foi nesse silêncio que a minha reconstrução começou. Passei a investir em mim, mesmo nos momentos de dor. Li livros, escutei músicas que me traziam lembranças boas, meditei. Chorei muito também. Mas cada lágrima era uma parte de mim sendo limpa, curada, transformada. Descobri que o amor próprio é como um músculo: se não exercitamos, ele atrofia. E o meu, depois de anos negligenciado, agora precisava de treino diário. A doença continuava, o tratamento era duro, mas algo dentro de mim começava a florescer. Não era otimismo cego. Era consciência. Eu podia sim estar passando pelo momento mais difícil da minha vida, mas também estava me livrando do fardo mais antigo e pesado que carregava, a expectativa de ser amada por quem nunca quis me amar de verdade. E foi assim que a mulher que sempre sustentou os outros, agora começava a aprender a sustentar a si mesma. As semanas seguintes se tornaram um divisor de águas na minha vida. A cada sessão de quimioterapia, o corpo enfraquecia mais, mas, ao mesmo tempo, minha mente ficava mais clara. O vazio deixado por minha família era preenchido, pouco a pouco, pela presença silenciosa e constante de alguém que, até então, era apenas uma colega de trabalho, Luciana. Ela passou a frequentar meu apartamento com frequência. No início, vinha com frutas, livros, chá de ervas. Depois, passou a preparar refeições leves, cuidar da limpeza básica, me acompanhar às consultas. E então, uma noite, quando me viu suando frio de dor e medo, pegou travesseiro e cobertor e dormiu ali mesmo, no sofá da sala. A partir daquele dia, não saiu mais do meu lado. Luciana virou minha família. Aquela que eu nunca tive de verdade. Ela sabia o que dizer quando eu chorava em silêncio, sabia calar quando o silêncio era mais reconfortante do que palavras. Me fazia rir mesmo quando eu mal conseguia levantar da cama. Lavava meu cabelo com delicadeza quando os fios começaram a cair. Dormia algumas noites ao lado da minha cama, apenas para segurar minha mão quando a dor apertava de madrugada. Foi também ela quem percebeu que havia algo ainda mais doloroso do que o tratamento, o silêncio cruel da minha família. Sem me avisar, Luciana tomou uma atitude. Um dia, enquanto eu dormia, ela foi até a casa dos meus pais. Disse que não podia mais assistir calada à indiferença deles. Que eu precisava de apoio, de presença, de cuidado. Que uma filha com câncer, sozinha, era um absurdo, uma crueldade. Contou depois, com os olhos marejados, como tinha sido recebida. Disse que minha irmã riu, debochada, e que minha mãe apenas respondeu: ela sempre foi dramática. Gosta de se fazer de coitada.
Ela se vira. Meu pai não disse nada. Só ficou ali, de braços cruzados, como se estivesse esperando que a visita terminasse para poder voltar à rotina. Luciana saiu de lá revoltada. Mas não me contou de imediato. Esperou alguns dias, achando que talvez, só talvez, a visita fizesse algum efeito. E fez, mas não o que ela esperava. 3 dias depois, recebi uma ligação de minha mãe. Oi, ela disse, com a voz seca. Achei, por um instante, que fosse se desculpar. Que fosse me dizer que viria me ver, que sentia minha falta, que havia sido dura demais. Mas não. Estávamos conversando aqui em casa, e queríamos saber, com quem vai ficar sua herança, caso, ela pausou, caso o pior aconteça? Fiquei muda por alguns segundos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era isso? Depois de semanas sem contato, depois de ignorarem a minha dor, de me chamarem de inútil, de rirem da minha ausência, eles queriam saber de herança? Mãe, não acredito que você tá me ligando para perguntar isso agora. É só para saber, ué. Você tem um bom salário, tem aquele apartamento, só queremos entender como vai ficar. Não é melhor resolver logo isso? Minha irmã pegou o telefone logo em seguida, e vê direitinho, viu? Porque tem gente que aparece só para se aproveitar. Não dá para confiar em qualquer pessoa. Ela não disse nomes. Mas eu sabia. Era sobre Luciana. A única pessoa que me dava amor de verdade. A única que estava ali por mim, sem nada em troca. Respirei fundo. Meu coração doía, mas minha voz saiu firme, não é hora de falar sobre isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, se o pior acontecer, com vocês a herança não fica. Isso eu já decidi. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Como assim? Minha mãe reagiu, indignada. Você vai deixar tudo para uma estranha? Uma estranha? A Luciana tem feito por mim o que vocês nunca fizeram. Ela me cuida, me alimenta, segura minha mão quando eu choro. E vocês só lembram de mim quando querem dinheiro. Isso é ingratidão, rebateu minha irmã, com raiva. Depois de tudo que fizemos por você. Sorri, amarga. Tudo o que fizeram? Usaram meu salário como bengala, desprezaram minha presença, me chamaram de inútil pelas costas. E ainda tinham coragem de falar em gratidão. Eu não devo nada a vocês. E, sinceramente, espero que um dia vocês entendam a diferença entre amor e interesse. Desliguei. Chorei. Mas foi um choro diferente. Um choro de libertação. Naquela noite, Luciana me encontrou na sacada, enrolada em um cobertor, olhando o céu escuro. Está doendo muito? Ela perguntou, se sentando ao meu lado. Um pouco, respondi. Mas é uma dor que está me curando por dentro. Ela sorriu. Segurou minha mão. E ficamos ali. 2 mulheres. Uma doente, a outra forte. Ou talvez, 2 fortes, lutando contra o abandono, contra a frieza, contra tudo aquilo que nos disseram que era família. E eu sabia, no fundo, que não importava o que acontecesse dali pra frente. Eu já havia vencido algo muito maior que a doença, o medo de viver por mim. O tempo passou depressa, como se as semanas tivessem pressa de chegar a algum fim. Meu corpo já não respondia como antes. Os enjoos se tornaram mais frequentes, as dores mais intensas, e até as palavras, em alguns dias, saíam com mais lentidão. Cada ida ao hospital parecia exigir uma força que eu não tinha mais. Mesmo assim, eu ia. Lutava. Luciana seguia ao meu lado como uma guardiã incansável. Ela trabalhava durante o dia, mas passava todas as noites comigo. Sabia exatamente o que eu podia comer, quando eu precisava de silêncio e quando eu precisava de um abraço. Era ela quem cuidava dos meus remédios, quem anotava os efeitos da quimioterapia, quem avisava o médico quando algo parecia fora do normal. Foi numa manhã nublada, depois de um exame mais invasivo, que o médico falou com mais seriedade: precisamos ser realistas.
o tratamento está surtindo menos efeito do que esperávamos. Ainda temos caminhos a seguir, mas talvez seja hora de considerar o que você quer para o futuro, caso as coisas não avancem como desejado. Eu já sabia. O corpo avisa. Senti que estava chegando em um ponto onde a minha luta precisava mudar de foco. Não era mais sobre vencer a doença a qualquer custo. Era sobre deixar tudo o mais claro possível. Em paz. Foi então que tomei uma decisão. Chamei um cartório para vir até minha casa. Preparei os documentos com cuidado. Luciana, ao saber da minha intenção, hesitou. Não precisa fazer isso, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eu não estou aqui por isso. Eu sei, respondi. Justamente por isso. Metade de tudo que eu tinha, o apartamento, a conta bancária, as aplicações, ficaria com ela. Não por pena, não por obrigação, mas por merecimento. A outra metade, deixei para uma instituição que trata pacientes com câncer em situação de vulnerabilidade. Visitei a fundação quando pude e me emocionei com o trabalho deles. Era ali que eu queria investir o que construí, em pessoas que, como eu, precisavam de cuidado, mas talvez não tivessem uma Luciana ao lado. Assinei cada papel com calma. Não com tristeza, mas com convicção. Era minha forma de dizer, eu escolho. Pela primeira vez, eu escolho. Mas como tudo na minha vida, a paz durou pouco. Alguns dias depois, recebi uma ligação de uma antiga amiga de infância, que ainda mantinha contato distante com minha irmã. Ela me contou, sem rodeios, estão indo atrás de advogado. Estão tentando descobrir como contestar seu testamento, mesmo sem você ter falecido. Disseram que você está vulnerável, que não tem mais capacidade de tomar decisões. Senti um arrepio subir pela espinha. Era isso. Eles não aceitavam a minha decisão. Nunca aceitaram que eu tivesse o controle da minha própria vida. E agora, nem da minha morte. Luciana, ao saber daquilo, ficou furiosa. Eles não têm limites, não têm humanidade. É inacreditável. Ela disse, andando de um lado para o outro pela sala. Eles nunca me enxergaram como pessoa, respondi, com voz cansada. Apenas como um recurso. Mas vão tentar tomar tudo de você, mesmo agora, mesmo nesse estado, eles podem tentar. Mas não vão conseguir. Os papéis estão em ordem. Tudo foi feito com testemunhas, em plena consciência. Não importa o que digam. Mesmo assim, chamei o advogado que me auxiliou na elaboração do testamento. Ele reforçou que estava tudo legalmente garantido. Que, por mais que minha família gritasse, contestasse, fizesse escândalo, nada poderia ser revertido sem provas de incapacidade mental, e eu estava lúcida. Frágil, sim. Mas consciente. Completamente. Na noite daquele mesmo dia, recebi uma nova mensagem da minha mãe. Curta. Fria. E que deixava claro que agora, mais do que nunca, eles não viam em mim uma filha, apenas uma ameaça ao que consideravam o direito deles. Você está agindo como se não tivesse família. Isso vai ter consequência. Consequência? Por um momento, senti medo. Não de morrer, não da doença. Mas do tipo de pessoa que minha família realmente era. Do que seriam capazes para tentar tomar o que nunca foi deles. Mas logo depois, esse medo deu lugar à certeza de que, pela primeira vez, eu estava protegida. Porque tinha feito o que precisava ser feito. Com verdade. Com justiça. Luciana se sentou ao meu lado e me abraçou. Você não está sozinha, disse, com firmeza. Nunca mais estará. Fechei os olhos. O corpo doía. A alma, não. No fundo, eu sabia, mesmo se o fim estivesse próximo, eu havia vencido. Não pela herança. Não por impedir minha família de tirar proveito de mim. Mas por finalmente ter me libertado da ilusão de que amor vem de sangue. E, acima de tudo, por ter descoberto, no meio da dor, que ainda havia bondade no mundo. Bondade com nome, rosto,
e que dormia no sofá da minha sala todas as noites, só para garantir que eu não passaria mais um momento sequer sem amparo. O último mês foi o mais difícil. As dores se tornaram insuportáveis, mesmo com a medicação. A voz da médica já vinha mais suave, cuidadosa, como se cada palavra precisasse ser acolhida com algodão. Os olhos de Luciana, mesmo quando tentavam esconder, entregavam a verdade: o tempo estava acabando. Ainda assim, eu tentei aproveitar cada segundo. Nos poucos dias bons, colocava música baixinha, tomava chá na varanda, lia um trecho de um livro. Conversava com Luciana sobre memórias boas da infância, aquelas poucas em que eu me sentia leve, antes de perceber que havia nascido em uma casa onde amor era um luxo reservado para uma filha só. Em uma tarde especialmente serena, pedi que Luciana abrisse as janelas. O sol entrava delicado, filtrado pelas nuvens. Ela se sentou ao meu lado na cama, segurando minha mão já enfraquecida, e sorriu com doçura. Você foi mais forte do que qualquer um, ela disse, com a voz embargada. Você que me deu força, respondi, com um fio de voz. Naquela noite, dormi com uma paz diferente. Senti que havia feito tudo o que podia. Escolhido o amor, a justiça, o que era certo. E, finalmente, meu corpo descansou de vez. Luciana me encontrou pela manhã. Me cobriu até os ombros, segurou minha mão por mais alguns minutos, e chorou em silêncio. Não gritou, não se desesperou. Apenas deixou as lágrimas caírem com a dignidade de quem fez tudo o que era possível, e sabia que agora precisava ser a guardiã da memória de quem partiu. O velório foi marcado para o fim da tarde. Foi simples, como eu havia deixado instruído. Poucas flores, ambiente tranquilo, sem discursos longos. Alguns colegas de trabalho compareceram, emocionados. Enfermeiras do hospital vieram se despedir. Representantes da instituição que receberia metade da minha herança também estiveram presentes, respeitosos, gratos. E então, no fim do dia, quando o sol já começava a se esconder, meus pais e minha irmã chegaram. Estavam abatidos. O rosto da minha mãe, sem maquiagem, denunciava noites mal dormidas. Meu pai, sempre rígido, agora parecia menor, encolhido dentro do próprio terno. E minha irmã, olhava em volta como se buscasse alguma explicação para aquilo que, pela primeira vez, ela não tinha como controlar. Luciana os viu entrarem e se manteve firme ao lado do caixão. Permaneceu em silêncio até que os três se aproximaram. Nenhum deles disse palavra. Ficaram parados, encarando meu corpo imóvel, como se apenas ali, diante da morte, a ficha finalmente começasse a cair. Foi então que Luciana se levantou. Caminhou lentamente até eles e parou em frente ao trio. Olhou nos olhos de cada um, com firmeza e tristeza ao mesmo tempo. Agora vocês estão aqui, começou, com a voz embargada. Onde estavam quando ela mais precisou? Minha mãe tentou abrir a boca, mas Luciana não permitiu. Não. Não me venham com desculpas. Não há mais tempo para isso. Vocês a abandonaram. Duvidaram dela. A chamaram de inútil, de dramática. Se preocuparam com o dinheiro enquanto ela lutava todos os dias para continuar viva. Nós, não sabíamos que era tão sério assim, disse meu pai, baixo, quase em um sussurro. Luciana deu uma risada amarga. Vocês sabiam. E mesmo assim escolheram ignorar. Preferiram pensar na herança do que perguntar se ela precisava de companhia, de um abraço, de alguém ao lado. Ela morreu sozinha de sangue, mas cercada de amor, o amor que vocês nunca deram. Minha irmã abaixou os olhos. Minha mãe começou a chorar, um choro contido, como quem finalmente sente o peso das próprias decisões. Eu cuidei dela até o fim, continuou Luciana, agora com lágrimas nos olhos. E mesmo quando ela mal conseguia falar, ela me dizia que ainda amava vocês. Que queria que um dia vocês percebessem o que tinham feito. Ela não morreu com raiva, mas morreu com a dor de saber que não teve a família que merecia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe caiu de joelhos ao lado do caixão, tremendo. Meu pai chorava em silêncio, encostado na parede. Minha irmã se afastou, sentou-se em um banco e escondeu o rosto nas mãos.
A verdade, aquela que sempre foi evitada, finalmente havia encontrado espaço. No dia seguinte, começaram a surgir mensagens da minha mãe, dizendo que se sentia a pior pessoa do mundo. Do meu pai, perguntando se Luciana poderia lhe explicar melhor como funcionava o testamento. Da minha irmã, tentando dizer que não era bem assim, que tudo foi um mal-entendido. Mas já era tarde. A justiça já havia sido feita, não apenas nos papéis, mas no coração de quem partiu sabendo exatamente o que valia. E em quem ficou com a consciência limpa. Dias depois, Luciana voltou ao apartamento. Colheu minhas plantas, doou algumas roupas, guardou os livros que eu mais gostava. Depois foi até a instituição escolhida por mim, entregou pessoalmente os documentos e disse: ela queria que isso ajudasse pessoas que lutam como ela lutou. Os responsáveis agradeceram, emocionados. E prometeram eternizar meu nome em uma das salas de tratamento. Não por vaidade, mas por reconhecimento. E assim, mesmo após minha partida, o bem que escolhi fazer continuaria florescendo. E meu amor verdadeiro, aquele que foi cultivado nos dias mais difíceis, viveria para sempre nas mãos de Luciana, e nos corações daqueles que ela ajudaria, em meu nome. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre o verdadeiro valor da presença, do amor e da empatia. Às vezes, infelizmente, o arrependimento chega tarde demais. E agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de dividir a herança da forma como ela fez? Quero muito saber sua opinião. Ah? E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou passar pelos comentários deixando um coração nos que me contarem.